Bom dia, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor seja com todos nessa manhã de hoje. Quero colocar minha vida diante do altar do Senhor, pedir ao Senhor graça, sabedoria, autoridade. Que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer nesse dia de hoje, nesse início de semana, né? Que o Senhor venha assim prevalecer na nossa vida, que venha nos dar autoridade, sabedoria, que nós possamos viver um tempo novo na presença do Senhor. Quero repreender um brigador, cortador, devorador em nossas vidas. Que o Senhor venha passar a vassoura, né, em nossa casa, fazer uma limpeza, tirar tudo que não agrada a Ele. Que o nome dEle seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Eu estava aqui orando ao Senhor e pedi ao Senhor uma palavra. E o Senhor me deu aqui no livro de Jeremias, capítulo 36. Aleluia. Que fala assim: Baraque lê um rolo no templo, ou seja, naquela época, né, nós sabemos que não era uma Bíblia assim aberta como a nossa hoje, era aqueles tipo pergaminho, né, se não me engano o nome, eram uns rolos, né, por isso que a Bíblia diz assim, relata sobre esses rolos, né, e ali Jeremias já estava a essa altura preso, né, por causa das profecias, ele já tinha sido encarcerado, né. E agora Jeremias pede a Baraque que vá até o templo, né? Falar o que Deus mandou ele falar para aquele povo. E aqui diz assim a palavra do Senhor, no versículo 1, capítulo 36, a partir do versículo 1. No quarto ano em que Joaquim, filho de Josias, reinou em Judá, o Senhor Deus me disse, que é Jeremias falando, né? Jeremias, pegue um rolo, e leia. Aleluia. Perdão, pegue um rolo, um livro e escreva nele tudo o que lhe falei a respeito do povo de Israel e de Judá. Aleluia. E a respeito de todas as nações, escreva tudo o que eu disser, desde a primeira vez, perdão. Interessante que aqui nós vemos Deus falando com Jeremias. Jeremias, pegue um rolo e um livro e escreva tudo o que eu te falei, né? Desde o início, para o povo de Israel e de Judá. E para toda a nação. Ou seja, isso serve para nós também no dia de hoje, né? O que Deus falou aqui, tem muita coisa que Deus falou no Antigo Testamento que ainda não se cumpriu nos dias de hoje, mas vai se cumprir, porque a palavra de Deus, ela não passa vazia, né? A palavra de Deus, ela não volta sem fazer aquilo a qual o Senhor determinou, né? E aqui nós vemos Deus falando para Jeremias pegar, né, esse rolo e um livro, escrever tudo que ele mandou desde o início, que ele falou com Jeremias, né? Aleluia. A respeito da cidade de Judá e também de Israel, mas também de toda a nação, de toda uma nação que, né, ia viver tudo isso, né? E que falei com você quando Josias era rei até hoje, de quando Josias era rei, até os dias esses dias aqui, né? Ao qual Deus falou para Jeremias, aleluia. Então, nós servimos a um Deus que faz essas coisas, né? E ele continua dizendo, e o povo de Judá vai ficar sabendo de tudo, de toda a destruição que estou pensando fazer cair sobre eles. Aí talvez todos abandonem os seus maus caminhos, e eu perdoarei a maldade e o pecado deles. Gente, é muito interessante, né? Porque Deus, Ele sempre avisa, né? Ele sempre avisa para o povo, para que o povo não venha dizer, mas como que eu ia mudar? Como que eu ia fazer para ser uma nova criatura? Como que eu ia fazer
se eu não estava sabendo do que ia acontecer. Olha aqui, Deus viu que o povo, a maldade chegou ao coração daquele povo, de tal forma que o Senhor, o nosso Deus, destruiu a terra amada dele, né? O povo que ele amava, que ele ama, né? Na verdade, ele não deixou de amar. Ele só não amava o pecado daquele povo, já estava fedendo as narinas de Deus. E Deus vai e fala para Jeremias, né? Falar, avisar para eles, mas eles não dão ouvido a Jeremias. De tanto que o rei começou a ter ódio. Quando o profeta chega na casa de uma pessoa e fala, ó, Deus está mandando tu te consertar, porque senão... Aí a pessoa não escuta, Deus vai lá de novo. O profeta vai de novo, aí aquela pessoa toma ira do profeta. Mas quando o profeta chega lá falando de si mesmo e fala, ei, Deus está mandando dizer que vai te dar isso, te dar aquilo, vai fazer coisas boas. Aí ele quer receber você a todo custo na casa dele, né? Tem pessoas que Deus está falando o tempo todo, te conserta, porque eu quero mudar a tua história. Te conserta, olha os caminhos que tu tem andado, te afasta disso, te afasta daquilo. Mas a pessoa não quer. A pessoa quer permanecer naquela mesmice, no sofrimento, na luta, né, no choro. E Deus ainda, pela misericórdia de Deus, ainda traz algo, né, bom para essas vidas. Mas aqui o povo estava sabendo, mas de tal forma que o rei mandou prender Jeremias, porque não queria mais ouvir as profecias de Jeremias. Quando os outros profetas, naquela época, iam lá e profetizavam aquilo que ele queria, eles abraçavam aqueles profetas como Baraque, não, aquele outro, um profeta que tem lá, que naquela época, né? Ele passou, né, se não me engano, ele profetizava aquilo que o rei queria ouvir, ele e tantos outros. E aí o rei abraçava ele. Mas Jeremias, porque fazia e falava o que Deus mandava, aleluia, ele não se alegrava, né? Então ali começou uma trajetória, né, de Jeremias com aquele povo, com aquele rei, trajetória de sofrimento, porque Jeremias era encarcerado, Jeremias era apedrejado, né? Ele apanhava das pessoas, e olha lá tanta coisa que a Bíblia não relata para nós, que Jeremias passou, né? E Jeremias, interessante que uma vez uma pessoa me falou que disse que o profeta tem que andar só, o profeta não tem amiga, aquilo me doeu muito, né, no meu coração. E eu vejo aqui Deus trazendo um ajudador para o profeta dele, para Jeremias, né, que é Baraque, né? Baraque andou o tempo todo com Jeremias. Então Deus não quer que nenhum de nós andamos sozinho, mas também Deus não quer que nós andamos com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que eu digo, de qualquer forma, né? Deus quer mudar a nossa história. Deus ele quer fazer algo novo. Ninguém consegue andar sozinho aqui neste mundo, né? Aleluia. Mas o Senhor, ele traz as pessoas certas e na hora certa, amém? E aqui ele continua dizendo, e diz assim, depois eu chamei Baraque, filho de Nerias, e ditei tudo o que o Senhor me tinha dito, e ele escreveu num rolo. Então lhe dei as seguintes instruções: eu estou proibido de ir ao templo, mas quero que você vá até lá. Quando o povo estiver jejuando, leia o rolo em voz alta, de modo que eles escutem tudo o que o Senhor Deus me disse e que eu ditei a você. Faça isso de maneira que o povo e também os que vierem das cidades de Judá possam ouvir. Pode ser que assim eles orem a Deus e abandonem os seus maus caminhos, pois o Senhor está furioso e muito irado com esse povo. Então Baraque leu no templo, no pátio do templo, as palavras do Senhor, exatamente como eu havia mandado. No nono mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá, o povo ficou em jejum diante de Deus, o Senhor,
também o Senhor tomaram parte neste jejum todos os que viviam em Jerusalém e todos os que tinham vindo das cidades de Judá. Então Baraque leu o rolo tudo o que eu tinha dito, e todo o povo escutou. Ele fez essas leituras numa dos pátios do templo, na sala de Gemaías, que era filho de Safá, e escrivão do rei. Essa sala que ficava na entrada do pátio novo do templo dava para o pátio de cima. Então, aqui não tinha como aquele povo não ouvir o que Deus estava falando, né? E as pessoas muitas vezes não querem ouvir o que Deus está falando. Perece, tem muitos que perecem por medo de falar de si mesmo, mas a maioria perece porque não quer ouvir a voz de Deus, não quer fazer de qualquer forma, quer fazer do jeito dele, mas o Senhor, nosso Deus, Ele sempre avisa o que está por vir, Ele sempre nos dá uma oportunidade. Eu estava aqui esses dias e o Senhor falava ao meu coração: não pare a oração, não pare, não deixe calar a tua voz, aleluia, não pare de clamar, porque o inimigo está, assovindo ali, preparando, mas eu sou Deus, aleluia. E eu fiquei meio assustada, eu falei: meu Deus, porque eu estava continuando orando, o Senhor estava me alertando antes de eu parar, antes de eu dar uma relaxada, uma respirada. O Senhor já estava falando, porque Ele é Deus, Ele guarda, Ele cuida do povo dEle, Ele cuida. E eu falei para minha irmã: não podemos parar de orar, aleluia. Então, amados irmãos, não paremos de orar. Eu vou dar uma pausa, mas eu vou continuar aqui de novo, aleluia.